Primeira carta aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 1. Paulo, Silvano e Timóteo, à Igreja de Tessalónica, unida no amor de Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Que a graça de Deus e a paz estejam convosco. Damos sempre graças a Deus a vosso respeito, recordando-nos de todos nas nossas orações. Com efeito, conhecemos bem a vivência da vossa fé, a dedicação do vosso amor e a coragem da esperança que têm em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai. Nós sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele vos escolheu. Pois nós vos anunciamos a boa nova do Evangelho, não só com palavras, mas investidos de poder com a força do Espírito Santo e profunda convicção. Sabem como nos comportamos no vosso meio para vosso bem. Da vossa parte, seguiram o nosso exemplo e o exemplo do Senhor, aceitando a sua palavra com a alegria do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Desse modo, tornaram-se um modelo para todos os crentes da Macedónia e da Acaia. Da vossa comunidade, a palavra do Senhor propagou-se não só pela Macedónia e pela Acaia. A vossa fé em Deus difundiu-se por toda a parte, de tal modo que nem é preciso acrescentar mais nada. Com efeito, todos falam bem a vosso respeito pelo acolhimento que nos dispensaram e pelo modo como se converteram, abandonando os falsos deuses para servirem o Deus vivo e verdadeiro, e como esperam agora que volte dos céus o seu Filho, Jesus, a quem Ele ressuscitou de entre os mortos e que nos livra do castigo que está para vir. 1 Tessalonicenses 2. Sabem muito bem, irmãos, que o acolhimento que tivemos da vossa parte não foi em vão. Mas depois de termos sofrido e de termos sido injuriados em Filipos, como sabem, o nosso Deus deu-nos a coragem de irmos pregar a boa nova de Deus na vossa terra, apesar das muitas dificuldades. A nossa pregação não está fundada no engano, nem na desonestidade, nem no erro. Ao contrário, como Deus nos considerou dignos de nos confiar o Evangelho, assim nós falamos, não para agradar aos homens, mas a Deus que julga os nossos corações. Sabem também que não nos servimos de palavras agradáveis ou interesseiras. Deus é testemunha disso. Nunca procuramos honrarias humanas, nem da vossa parte, nem de outros. E, contudo, tínhamos o direito de fazer valer a autoridade de sermos apóstolos de Cristo. Mas quisemos tratar-vos com a delicadeza com que uma mãe trata os seus próprios filhos. A nossa ternura por vós era tal que estávamos dispostos não só a entregar-vos a boa nova que vem de Deus, mas também a nossa vida, de tal maneira nos afeiçoámos. Lembram-se com certeza, irmãos, das nossas penas e fadigas. Trabalhámos noite e dia para não sermos pesados a ninguém e assim vos anunciámos a boa nova de Deus. Vocês são testemunhas, e Deus também, de como o nosso comportamento para convosco, os crentes, foi honesto, justo e irrepreensível. Sabem muito bem que fomos para cada um de vós como um pai para os seus filhos. Exortámo-vos, encorajámo-vos e mostramos como deviam seguir a vontade de Deus, que vos convida a tomarem parte na glória do seu reino. Também por isto, agradecemos continuamente a Deus, porque ao receberem a nossa palavra, foi a mensagem de Deus que receberam, pois não era simplesmente palavra de homens, mas era verdadeira palavra de Deus, aquela mesma que atua também em vós, os crentes. Irmãos, a vossa situação é semelhante à das igrejas de Deus que estão na Judeia e acreditam em Cristo Jesus. Também tiveram que sofrer da parte dos vossos compatriotas como eles sofreram. Eles mataram o Senhor Jesus e os profetas e perseguiram-nos também a nós. Eles não agradam a Deus e estão contra toda a gente, pois querem impedir que preguemos a salvação aos não-judeus. Isto acabou de encher completamente a medida dos seus pecados,
e por isso o castigo de Deus caiu finalmente sobre eles. Quanto a nós, irmãos, tivemos que nos separar de vós por algum tempo. Estamos longe da vista, mas perto do coração. Cada vez sentimos mais saudades vossas e gostávamos muito de vos tornar a ver. Por isso quisemos ir ter convosco, fazer-vos uma visita. Eu, Paulo, tentei fazê-lo por 2 vezes, mas Satanás fez com que não pudéssemos ir. Quando Jesus, nosso Senhor, vier, quem mais há de ser a nossa esperança, a nossa alegria e a nossa coroa de glória diante dele, senão vós? Sim, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. 1 Tessalonicenses 3. Por isso, não podendo esperar mais, preferi ficar em Atenas sozinho, e enviei-vos Timóteo, nosso irmão que está ao serviço de Deus, no anúncio do Evangelho de Cristo. Foi para vos encorajar e ajudar na vossa fé, e para que ninguém ficasse perturbado com estes sofrimentos. Sabem muito bem que é isto que nos espera. Quando estava aí convosco, já vos tinha dito o que havíamos de passar, e assim aconteceu, como sabem. Foi por isso que, não podendo esperar mais, mandei saber notícias da vossa fé, não fosse o tentador sujeitar-vos à aprovação, tornando inútil todo o nosso trabalho. Agora Timóteo já voltou daí para junto de nós e trouxe-nos boas notícias acerca da vossa fé e do amor que vos anima. Disse-nos que se recordam muito de nós e que têm saudades de nos ver, como nós as temos também de vos ver. Estas notícias sobre a vossa fé serviram-nos de grande consolação nas privações e sofrimentos. Agora sentimos-nos com mais vida ao saber que se mantêm firmes no Senhor. Pois como podemos agradecer ao nosso Deus por toda a alegria que nos dão diante dele? Dia e noite pedimos insistentemente a Deus que nos conceda a alegria de vos tornar a ver, para podermos completar o que falta ainda à vossa fé. Que o próprio Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso Senhor, conduzam os nossos passos para ir ter convosco. E o Senhor faça crescer abundantemente o vosso amor de uns para com os outros e para com toda a gente, tal como o amor que vos dedicamos. Assim, os vossos corações estarão firmes no caminho da santidade e podem apresentar-se perfeitos e sem culpa diante do nosso Deus e Pai, quando Jesus, nosso Senhor, vier com todos os seus santos. 1 Tessalonicenses 4. Enfim, irmãos, já receberam de nós orientações sobre o caminho que devem seguir para agradarem a Deus. Pedimos-vos vivamente, em nome do Senhor Jesus, que continuem por esse caminho, como têm feito até aqui, para progredirem cada vez mais. Lembram-se das orientações que vos demos da parte do Senhor Jesus. A vontade de Deus a vosso respeito é que vivam em santidade, afastados da imoralidade. Que cada um saiba usar com dignidade e honra o seu próprio corpo. Não se deixem levar por os maus desejos, como fazem aqueles que não reconhecem Deus. Neste ponto, ninguém deve fazer mal ao seu irmão, nem prejudicá-lo. Como já vos tínhamos dito e avisado, o Senhor castiga duramente todos esses pecados. Pois Deus não nos chamou para a imoralidade, mas para vivermos em santidade. Portanto, aquele que desobedece a estes preceitos não é um homem que desobedece, mas sim a Deus, que vos dá o seu Espírito Santo. No que se refere ao amor pelos irmãos, já nem precisam que vos diga nada, pois têm-se deixado guiar por Deus no amor uns pelos outros. E o vosso amor fraterno estende-se até aos irmãos que vivem em toda a Macedónia, mas exortamo-vos, irmãos, a progredirem cada vez mais. E procurem viver em paz. Resolvam os vossos assuntos e trabalhem com as vossas próprias mãos como vos recomendamos. Assim serão estimados pelos de fora e não terão necessidade de mais ninguém. Irmãos, não queremos que andem na ignorância a respeito dos que morrem, para não se mostrarem tristes como os outros que não têm esperança. Pois se nós acreditamos que Jesus morreu e ressuscitou, também Deus reunirá com Jesus
todos os que morreram em união com Ele. O que eu tenho a dizer em nome do Senhor é que nós, os que estivermos ainda vivos quando o Senhor vier, não precederemos os que já morreram. O próprio Senhor, ao sinal dado pela voz do arcanjo e pela trombeta de Deus, descerá do céu e os que morreram em união com Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos conduzidos sobre as nuvens do céu ao encontro do Senhor juntamente com eles. E assim estaremos eternamente com o Senhor. Por isso, confortem-se uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses 5. Irmãos, quanto ao tempo e às circunstâncias em que isso vai acontecer, não é preciso que vos escreva agora. Sabem muito bem que o dia do Senhor há de vir como um ladrão pela calada da noite. Quando alguém disser há paz e segurança, é então que repentinamente a desgraça cairá sobre eles. Será como uma mulher grávida que começa a sentir as dores do parto. Não conseguirão escapar. Mas, meus irmãos, vocês não vivem na escuridão da noite, de modo que aquele dia vos apanhe de surpresa como ladrão. Pois todos pertencem à luz e ao dia. Nós não somos da noite nem da escuridão. Por isso mesmo, não andemos a dormir como os outros, mas estejamos vigilantes e sóbrios. Tanto os que dormem como os que se entregam à embriaguez, é de noite que o costumam fazer. Mas nós, que pertencemos ao dia, vivemos com sobriedade, protegidos pelo escudo da fé e do amor e pelo capacete da esperança da salvação. Com efeito, Deus não nos destinou a sofrermos o seu castigo, mas a alcançarmos a salvação por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele morreu por nós, para vivermos sempre em união com Ele, quer estejamos vivos ou mortos quando Ele vier. Por isso, animem-se e ajudem-se uns aos outros como têm feito até aqui. Irmãos, queremos pedir-vos que respeitem aqueles que, em nome do Senhor, trabalham no vosso meio e são vossos responsáveis e orientadores. Tratem-nos com toda a estima e amor por causa da missão que eles têm e procurem viver em paz uns com os outros. Pedimos igualmente, irmãos, que chamem à atenção os indisciplinados, confortem os que andam desanimados, cuidem dos doentes e tenham paciência com todos. Prestem atenção, que ninguém paga aos outros mal por mal, mas procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Conservem sempre a alegria, vivam permanentemente em oração e deem graças a Deus por tudo, pois esta é a vontade de Deus a vosso respeito, em união com Cristo Jesus. Não impeçam a ação do Espírito, nem desprezem a voz dos profetas, mas examinem tudo, e assim guardem o que é bom e fujam de tudo o que é mau. Que o Deus da paz vos torne totalmente perfeitos e conserve irrepreensível todo o vosso ser, espírito, alma e corpo, até à vinda de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aquele que vos chamou é fiel e há de realizar aquilo que prometeu. Irmãos, lembrem-se também de nós nas vossas orações. Saúdem todos os irmãos com um beijo fraterno. Peço-vos, em nome do Senhor, que leiam esta carta a todos eles. Que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja convosco.